Israel tem um vencedor na eleição, Benjamin Netanyahu. No E Eu Com Isso, a gente já falou sobre essa figura várias vezes, mas acontece que, junto com ele, pode chegar ao poder no país outras figuras que chamam a atenção, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. O partido dos dois é o sionismo religioso e foi o terceiro mais votado na eleição, somando 14 cadeiras. Com a ajuda deles, o bloco pró-Netanyahu pode chegar a 64 cadeiras. Ao mesmo tempo, se o primeiro-ministro decidir aceitar formar coalizão com eles, Israel vai ter o governo mais à direita da história. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. A gente traz mais uma vez a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IBE em Israel, para contar um pouco para a gente sobre esses novos personagens da extrema-direita em Israel. Bem-vinda mais uma vez, Dani. Obrigada por vocês me receberem de novo aqui, minha casa. Dani, se a gente quer saber de Israel, a gente vai correndo para você, né? Então... falando de eleição em Israel, não tem nem o que pensar, né, João? Exatamente, né? Já bem o nome da Dani, assim, que sempre traz muita informação, com muita qualidade, com muito conteúdo e profissionalismo, como sempre. E, Dani, começando aqui, dá para você falar um pouco para a gente quem são essas duas figuras, esses dois personagens, né, da política israelense, o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich? Dá para dizer que eles integram a extrema-direita da política israelense? Claro, dá para dizer sim, exatamente. Eles são exatamente a extrema-direita, uma direita que vai além, quer dizer, está no fim da direita, na verdade, indo para o lado realmente extremista, quase a gente não pode chamar de direita, quer dizer, é direita, mas realmente, além de todos os níveis, né? Eles são duas figuras que são, na verdade, alunos ou sucessores de uma figura política que teve em Israel e nos Estados Unidos também, que era um rabino americano-israelense chamado Meir Kahane, que na década de 80 veio com uma ideologia de extrema-direita religiosa e violenta, considerando os inimigos do povo judeu, quaisquer que fossem eles, passíveis de serem lutados, né? Quer dizer, lutar contra eles com violência, né? Então entra aí árabes, palestinos, quem quer que seja que, segundo essa visão do Meir Kahane, seria inimigos, né, do povo judeu, e o carranismo que surgiu, né, dessa figura, que inclusive chegou a ser eleito para o parlamento, mas foi banido do parlamento, né, na década de 80, realmente foi um fenômeno que estava à margem da sociedade e foi banido do parlamento e banido da sociedade, né? Ele acabou sendo assassinado, inclusive, esse Meir Kahane. Então, esses alunos do Meir Kahane, 40 anos depois, não estão sendo banidos do parlamento nem da sociedade. Quer dizer, você tem aí, então, sucessores do Meir Kahane, desse carranismo, e eles mesmos dizem que são, principalmente o Itamar Ben-Gvir, que foi militante de um dos partidos do Kahane. Teve dois partidos, teve o Kach e o Kahane Rai, e ele foi militante quando ele era adolescente, e ele não esconde que ele é aluno, né? Ele é um seguidor de Meir Kahane. Então, o que acontece hoje é você ter essas figuras da marginalidade da política, da extrema-direita da política israelense, que há algumas décadas estavam realmente nas margens e que agora estão se aproximando da política propriamente dita, estão entrando na política, e não só entrando, eles foram um fenômeno dessa eleição, né? Eles fazem parte de uma coligação, não são do mesmo partido, eles são dois partidos que se coligaram numa coligação que entrou no parlamento, realmente, no Knesset, com 14 cadeiras, a terceira maior força política de Israel, e sendo que o número um, né, o mais importante, digamos assim, da lista, né, dessa coligação, é o Bezalel Smotrich, que é um religioso nacionalista
colono que mora, que nasceu e foi criado nas colônias de Israel, na Cisjordânia. Ele tem 42 anos, tem 5 filhos, e ele é realmente o que a gente chama, a nossa imagem em Israel daqueles jovens das montanhas, que se chama, né? São os jovens colonos que consideram que a Cisjordânia e outras colônias israelenses devem ser, né, israelenses devem pertencer a Israel sempre, não deve haver um Estado palestino, inclusive agem com bastante violência, não só contra os palestinos, mas também contra próprios soldados ou polícia de fronteira israelense também, os próprios soldados israelenses. Quer dizer, ele é o representante dessa juventude e dos colonos que consideram, não todos os colonos são assim, mas de uma grande quantidade de colonos que pensa assim, tá? Então ele é nacionalista e religioso, então mistura essas duas coisas que são, né, bastante complicadas. E o segundo mais importante dessa coligação é o Itamar Ben-Gvir, que eu falei agora, carranista, que ele é de um partido, ele é ainda mais extremista ainda, né? E ele tem ideias fáceis e bem superficiais de usar violência contra violência. Então, está tendo muitos assaltos e muita violência no sul de Israel, no deserto do Negev, e aí a solução dele é agir com mais violência, então, contra os assaltantes. Quer dizer, aquela coisa meio vou mirar na cabecinha, né? É bem esse estilo, né, o Itamar Ben-Gvir, e ele é um advogado que ficou conhecido, ele tem 46 anos, e ele ficou conhecido na última década como seu advogado dos colonos que eram indiciados por violência ou alguma coisa assim. Sempre é o Itamar Ben-Gvir que vai ser. Assim, sempre é ele, não sei como ele aparece do nada, e é o advogado desses caras. E aí aparece na televisão, dando entrevista, quer dizer, ele é fruto também da mídia, no sentido de que as pessoas que não deram muita atenção para ele, porque achavam que era uma figura engraçada, ele sempre usa uma kippá, né, um solidel torto, e uma kippá grandona e torta, porque quanto maior a kippá, é como se fosse mais extremista e mais religioso e mais nacionalista, e ele usa ela torta de propósito, numa coisa assim, eu joguei a kippá aqui, ela ficou torta, quer dizer, eu não estou me importando com a minha imagem, tal, mas de propósito a kippá está sempre torta, se vocês forem ver. Então, quer dizer, esses dois jovens, né, uns 40 anos, não sei o quê, foram um fenômeno dessas eleições, com, ao meu ver, mensagens claras, superficiais e violentas que soam como soluções que, obviamente, são ilusórias, mas soam como soluções para, principalmente, jovens israelenses em busca de alguém que seja um Messias, né, que vá resolver todos os problemas. Então, eles entraram nessa posição aí. Dani, nem está prevista no roteiro essa pergunta, mas recentemente, no dia 4, a gente lembrou os 27 anos da morte de Yitzhak Rabin. Não sei se dá para a gente deixar de pensar nisso, já que Rabin foi assassinado por um judeu de direita que era contra a paz com os palestinos. 27 anos depois. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois fatos, como é que você vê essa relação em datas tão próximas, Israel ter dado tantos votos para pessoas que estão daquele lado da história, né? Pois é, não dá para ignorar, até porque as eleições foram dia 1º de novembro e o aniversário da morte do Rabin é dia 4 de novembro, que foi mais ou menos o dia que foi anunciado realmente os resultados finais, né? É bastante irônico, bastante triste que isso tenha acontecido justamente agora. Obviamente, o Isaac Rabin estaria né, se movendo no túmulo, aquela coisa, né? E certamente o Yigal Amir, que é esse extremista de direita anti-Estado palestino, tal, e tudo, anti-negociação de paz, ele era carranista, quer dizer, ele tem exatamente a mesma... ele ainda existe, né? Ele ainda está vivo, ele está preso em prisão solitária, prisão perpétua, ele tem o mesmo... está no mesmo bolo do Itamar Ben-Gvir e do Bezalel Smotrich. E tanto que o próprio Bezalel Smotrich, isso é novo, né? Ele fez um discurso agora, recentemente,
justamente por causa do aniversário da morte do Rabin, ele fez um discurso e todo mundo achou que talvez ia baixar um pouco a bola e falar, nós aqui na direita também choramos a morte do Rabin. E ele começou fazendo esse discurso meio assim, até meio esquisito, né? Quer dizer, nós não sei o que e tal. E, na verdade, aí ele falou uma coisa que está deixando o país inteiro de cabelo em pé. Quer dizer, nem começou o governo e já está... A impressão que dá é que a gente vai começar os 4 anos que o Brasil teve de Bolsonaro. Todo dia vai ter uma loucura que alguém vai falar. The security services that not only failed to protect him, but used manipulative technique whose extent that till today has not been fully exposed to encourage the murderer that killed him. Então, ele falou que a morte, né, que a culpa pela morte do Rabin não foi da extrema-direita. A culpa foi do serviço secreto israelense, que sabia que alguém ia querer matar o Rabin e não fez nada. Não só não fez nada, como incentivou assassino a matar. Foi isso que ele falou. Foi isso que o cara conseguiu falar no aniversário da morte do Rabin, prestes a formar o próximo governo israelense. Baixo astral, né? Baixo astral. Muito baixo astral. E Dani, dá para a gente falar que o Benjamin Netanyahu ele teve um papel para o crescimento do sionismo religioso, né? Ele tem alguma importância nesse crescimento ou as duas coisas não estão diretamente ligadas? Não, João, dá para falar sim. Pode falar, dá para falar. Não só dá para falar, como é sabido, na verdade, que ele foi o grande mentor dessa coligação entre o Bezalel Smotrich e o Itamar Ben-Gvir. Ele foi o cara que costurou essa coligação. Ele se reuniu várias vezes com os dois líderes que não gostam um do outro por problemas de ego e por umas questões de firula ideológica entre os dois partidos, tá? Mas principalmente por ego, né? Eles não queriam se unir, e se eles não se unissem, talvez eles não conseguissem chegar a esse número de cadeiras, talvez eles não conseguissem esse momentum político. E o Netanyahu foi atrás deles e falou e prometeu coisas, prometeu mundos e fundos que a gente não sabe exatamente o quê, mas prometeu para eles e pediu para eles se unirem justamente para eles poderem fazer parte de um bloco de governo, caso o Likud conseguisse ganhar a maioria, quer dizer, a maior número de votos, mais votos do que outros partidos, tá? Quer dizer, então o Netanyahu ele fez esse xadrez político, ele costurou a coligação do Smotrich e do Ben-Gvir para fazer parte. Por quê? Porque ele brigou com todo mundo à esquerda dele. Ele brigou com todo mundo do centro, ele brigou com todo mundo da esquerda. Então, ele não tem mais aliados na política israelense. Os aliados do Netanyahu hoje são só extrema-direita. O Ben-Gvir e o Smotrich e os ultra-ortodoxos, que, infelizmente, 2 partidos ultra-ortodoxos que conseguiram muitas cadeiras também, que é outro fenômeno, e que, infelizmente, nas últimas décadas tem cada vez mais se identificado como direita, como extrema-direita, algo que nem sempre foi verdade em Israel. Muitas vezes os partidos ultra-ortodoxos não se interessavam por essa coisa de ideologia e estavam mais interessados mesmo em conseguir verbas para, sei lá, educação dos religiosos, tal, não sei o quê. Mas, ultimamente, porque o Netanyahu faz esse xadrez político, desde que ele entrou no poder em 2009, o Netanyahu promete mundos e fundos também para os ultra-ortodoxos. Então, são os únicos aliados que o Netanyahu tem, e com eles ele conseguiu, finalmente, depois de 5 eleições, formar, então, provavelmente vai formar o próximo governo. Dani, acho que muita gente se incomoda, e até você não se incomodando, mas uma vez a gente estava falando sobre o Netanyahu, acho que no episódio que a gente fez recentemente aqui, sobre ele especificamente, falando que as pessoas dizem o Bibi não é esse político parte dessa nova extrema-direita mundial, né? Ele não está alinhado ideologicamente com Viktor Orbán, com Bolsonaro, com Donald Trump. Para quem não conhece tanto, eu queria que você explicasse um pouco a diferença entre o Netanyahu, ideologicamente, entre o Netanyahu e essas 2 figuras, o Smotrich e o Itamar Ben-Gvir. Porque daqui, né, do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, com muitas horas de fuso, é difícil aceitar
Quando fala, não, o Netanyahu não é uma pessoa anti-pautas LGBTQIA+, anti-minorias, mas ele está disposto a aceitar. Então, assim, qual que é essa linha de diferença entre essas figuras, entre essa direita, aspas, moderada e essa extrema direita? Dá para chamar assim? Dá para diferenciar dessa forma? Eu acho que você meio que explicou aí, quando você falou, ele não é essa pessoa, mas ele aceita. E o objetivo final dele, né, os fins justificam os meios, né? Eu considero que o Netanyahu é um político maquiavélico. Nem sempre a gente disse que Maquiavel, nem sempre falar que os fins justificam os meios é uma coisa ruim, mas nesse caso, na minha opinião, ela é bem, a explicação política é bem clara, né? Quer dizer, para ele o importante é estar no poder. Então, se ele for relevando as ideologias, né, para ele ficar no poder, tá bom. Nesse sentido, eu acho que ele é parecido com o Trump, não com o Orban e com outros, com o Erdogan, nem nada com o Andrzej Duda, nem nada disso. Eu acho que ele é mais parecido com o Trump nesse sentido. O ego é o mais importante para o Netanyahu. O ego, quer dizer, a vontade de fazer um comeback, a vontade de ficar no poder, de ser identificado como o rei de Israel, Bibi King, né? King Bibi, né? A vontade de entrar no livro da história como o cara, o maravilhoso, não sei o quê, isso é o que leva o Netanyahu, o que move Netanyahu. Tá? Então, ele, se você acompanhar a trajetória política dele, dentro do Likud, que inclusive é um partido que era de centro-direita, agora ele está mais à direita, né? Ele não se pode dizer que o Likud está no centro agora. O centro agora é o Yair Lapid, né? Centro-esquerda. Quer dizer, o Likud, de um partido de centro-direita, foi virando para a direita. Apesar de que a gente pode discutir muito também essas questões de nomenclatura, é muito difícil falar de nomenclatura aqui em Israel, e no resto do mundo também. Se você pegar hoje o David Ben-Gurion, que era do Partido Trabalhista, ele falava coisas que hoje você colocaria na direita, entendeu? Você pega líderes como Menachem Begin, que era da direita, que ele falava coisas que hoje estariam mais na esquerda. Quer dizer, então tudo mudou essa questão de nomenclatura. Mas o Likud ele era um partido de centro-direita, um partido conservador, mas ele não era um partido reacionário. Nunca foi um partido reacionário de temos que voltar para trás, para o passado em que nunca existiu e não sei o quê. Ele era um partido conservador, a gente tem que conservar as coisas, mas não voltar para trás. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Então, o Netanyahu nunca foi um cara fechado para questões progressistas como LGBTQIA+, ou questões como casamento ou reforma, tudo que é relacionado a gênero e a religião não é a coisa do Netanyahu. Ele não é um cara iliberal, ele não é um cara não progressista nesse sentido, entendeu? Mas, para ele, essas questões, provavelmente, isso tentando ler a cabeça dele, provavelmente são questões menos importantes para ele. Para ele, o que mais importante é ele estar no governo, é ele estar no poder. E aí ele vai passando por cima de qualquer ideologia. E como o Trump, que sempre foi um cara totalmente womanizer, né? E que não sei o que, começou a dizer que ele era a favor dos evangélicos e contra o aborto, só para ter o voto dos evangélicos, o Netanyahu fez a mesma coisa aqui. Quer dizer, eu não acho que pessoalmente ele é um cara contra gays, não é pessoalmente um cara contra casamento homoafetivo, não é um cara contra outras questões, né? Sábado, não ter transporte no sábado. Eu acho que ele não é assim. Só que eu acho que ele não dá muita importância para isso e ele acha que o fim justifica os meios. Então, se for para dar isso para os aliados políticos dele, uma lei aqui contra o casamento homoafetivo, uma lei aqui contra transporte no sábado, uma lei aqui que o ortodoxo não precisa ir para o exército, tudo isso com o objetivo dele ficar no poder, tudo bem. Ô Dani, a gente tem acompanhado no mundo um avanço muito grande da extrema-direita, né? Você vê aqui mesmo no Brasil, com a eleição há 2 anos atrás, e a votação expressiva do Bolsonaro e o novo cenário do Congresso Nacional, né? Você vê a Itália, a Hungria e outros países com um crescimento da extrema-direita muito grande. Esse fenômeno
também se dá em Israel e foi um pouco o que ditou as regras assim e o cenário dessa última eleição e os reflexos, né, no número de cadeiras nesses partidos, tanto do Itamar Ben-Gvir quanto do Bezalel Smotrich? Tem esse fenômeno aí também? Olha, eu não sei se é o mesmo fenômeno. Eu acho que tem um clima mundial que o pêndulo está indo para a direita mundialmente em vários lugares do mundo, né? Muitos líderes que tendem para a direita estão, enfim, conseguindo ser eleitos pela população, talvez uma população que esqueceu já que a guerra, esqueceu já que é o que é o fascismo, que nasce de um nacionalismo extremo, pessoas que parece que têm memória curta, né? Então, parece que o pêndulo no mundo todo está a voltar para esse lado. E é claro que esse clima influencia em Israel, obviamente. Eu não acho que é o mesmo fenômeno, mas eu acho que é influência. Eu acho que é a mesma coisa que no Brasil também, não sei se é o mesmo fenômeno. Tudo meio que influencia, mas não sei se é exatamente o mesmo fenômeno que em outros lugares, né? Eu acho que aqui em Israel existe uma questão de que a esquerda israelense, eu tento explicar para o brasileiro não entendem. Quando você fala que o Lula, por exemplo, um cara de esquerda, e ele tem... Quem são os grandes apoiadores dele? São a classe mais pobre, mais desfavorecida, né? Os mais... enfim, que tem problemas, enfim, socioeconômicos, tal, e tudo. Em Israel, a esquerda é o contrário. Em Israel, o povo é de direita. E Israel, esquerda é considerada snob. Esquerda é considerada esse bando de intelectual. É socialista de iPhone, Dani? Socialista de beber cerveja, beber champanhe, entendeu? Então, a esquerda perdeu, parece, o contato, perdeu aquele touch do povo, entendeu? E quem está conseguindo ter esse touch nas últimas décadas é a direita. E a extrema-direita entrou nesse nicho. Por exemplo, o Itamar Ben-Gvir foi para o sul de Israel para dizer que ele vai lutar contra esse, né, esse clima, essa onda de violência, de roubo de carro, roubo de não sei o quê, bababá, a tiros a ermo que está acontecendo, né, nas populações beduínas e está influenciando morador de Beersheba, morador de outras cidades, tal, não sei o quê. Ele foi lá para falar com o povão que está sofrendo essas coisas, entendeu? E também está sofrendo com o aumento de custo de vida, tal, etc. A esquerda fica em Tel Aviv com o pessoal que está lá vendo cinema na Cinemateca, entendeu? Quer dizer, então você tem aí um descolamento da esquerda do chão da fábrica, entendeu? Que é uma coisa que é engraçada, que é o contrário do Brasil, né? Então, na verdade, assim, até, Dani, isso ficou muito marcado nessa eleição, né? Que no Brasil até 2 salários mínimos votou massivamente no Lula, e entre 2 e 5 salários mínimos votou massivamente no Bolsonaro, que é aquele meme maravilhoso do fala para o seu primo que tem um Celta que ele não vai sofrer com a taxação de grandes fortunas, né? Mas em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, esse era um problema, essa falta de comunicação do PT com as bases era um problema muito sério, né? O discurso famoso que ficou muito conhecido do Mano Brown, que o João sabe muito bem, né? Que o Mano Brown subiu no palanque do Haddad e criticou o PT e falou: o PT se perdeu das bases. Não está tendo motivo para comemorar. Tem, sei lá, quase 30 milhões de votos para alcançar aí. Não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo... Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo?
Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E aí, acho que o grande momento marcante dessa campanha, tem alguns, né? Mas um dos mais marcantes foi ver o Lula no Complexo do Alemão, com o boné do CPX, que teve a tentativa de criminalização. Então, eu acho que, na verdade, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente olha a política tem uma gênese, né? Não é coincidência que tem algumas coisas parecidas. Então, talvez com 4 anos de atraso, né? A esquerda em Israel não soube olhar o que aconteceu em outros lugares do mundo. Tanto é que tem uma... Não, tanto é que tem uma pergunta separada aqui no roteiro sobre essa divisão. Aí já vou pedir para você falar agora, né? Sobre essa fragmentação. Teve uma tentativa do Meretz, que é o partido, um PSOL aí de Israel, de se unir com o Avodá, que é o Partido Trabalhista. O Avodá falou não. O Meretz ficou fora, pela primeira vez na história. E o Avodá quase ficou fora também, conseguiu o mínimo cadeira possível. Tem muita gente dizendo que é o fim da linha para o Avodá e para o Meretz, até mais para o Avodá do que o Meretz, entendeu? Porque o Meretz talvez consiga votar, porque o Meretz tem um nicho muito específico de direitos humanos, de LGBT, de não sei o quê. E o Avodá meio que se perdeu em tudo isso, entendeu? O Partido Trabalhista, que era um grande partido, se perdeu. Justamente exatamente o que você falou. E não é só nessa questão do chão de fábrica, não é só nessa questão de ir para as bases e para as pessoas que estão necessitadas e desfavorecidas e deixar a intelectualidade de lado e a ideologia. Isso é marxismo-leninismo ou isso é anticristianismo? É aquele ismo, entendeu? Eu acho que tem outra coisa que em Israel é muito importante, que o Brasil está começando a ver agora, que é a questão da religião. Aliás, eu fico muito feliz, é péssimo dizer isso, mas eu, de certa forma, tenho um certo alívio, porque eu antigamente tentava explicar coisas para os brasileiros e ninguém entendia o que eu estava falando, quando eu falava de religião, de pessoas muito, muito religiosas, e questões morais, porque todo mundo achava que em Israel sempre que era tudo socioeconômico. Os palestinos são os pobres, os israelenses são os ricos, e não sei quem, não sei quem. Eu falava, gente, vocês estão esquecendo a questão principal, o âmago, que é essa questão identitária, entendeu? É a questão da religião, da tribo, entendeu? Da família, sabe? E isso sempre teve em Israel e só no Brasil está começando a aparecer. Então, outra coisa que a esquerda esqueceu é que a maior parte do povão, das pessoas que têm mais dificuldade, que estão na periferia, que estão quase não conseguem comer 3 refeições por dia, essas pessoas são conservadoras e religiosas. E aí vem um partido como o Meretz e fala: quero Israel completamente laico, que não tem nada de religião, que todo mundo pode fazer tudo no Shabat e não sei o quê. Para essas pessoas mais conservadoras, é como o Bolsonaro tentou falar do Lula, entendeu? Tipo, vai acabar com as igrejas, vai acabar com isso aqui. Então, é a mesma coisa. Tipo, vem esses seculares e vão acabar com a identidade do Estado de Israel como Estado judeu. Por que a gente está aqui? A gente está aqui porque os judeus vieram para essa terra, então tem que ser um Estado judeu. E aí é toda a discussão, o que é um Estado judeu? E aí o Meretz diz, ou o Avodá, o Estado judeu é para todos os tipos de judaísmo, então não sei o quê. Mas as pessoas das classes mais baixas em Israel são mais conservadoras, elas são mais religiosas, elas veem a esquerda como uma ameaça para a identidade do Estado judeu. E isso que a esquerda não consegue entender. E aí eu estava ouvindo uma parlamentar do Avodá criticando muito o Avodá, falando, olha, tudo bem, a gente tem a nossa visão de mundo mais humanista, mais globalista, mais etc e tal, mas a gente não pode esquecer, primeiro, que tem muitas pessoas aqui que pensam diferentes, e segundo, ela falou, o meu avô era muito religioso, era um rabino. Eu considero que a cultura judaica, até a religião judaica são coisas muito importantes para mim também. E eu sou do Partido Trabalhista. Mas o Partido Trabalhista quer ignorar isso, como se isso não existisse, entendeu? Então perdeu as bases, perdeu as massas, perdeu o povo. Porque aqui
a maior parte, novamente, a maior parte das pessoas da periferia que têm problemas, né, estão no nível socioeconômico mais baixo, são pessoas conservadoras nos costumes, não é exatamente, não tem questão de aborto aqui, não outras pautas, mas elas são conservadoras e elas Dani, têm medo que a esquerda acabe com a identidade judaica do país. não tem a questão de aborto, porque isso já é ponto pacífico, né? Porque o aborto pode e vai chorar o quanto for, ou você acha que isso também está balançando? Ah, não sei. Por enquanto ninguém falou disso, mas já tem outras questões que estão balançando. Tipo, por exemplo, já estava começando todo um movimento já há algum tempo de você ter realmente transporte público no sábado, principalmente em volta de Tel Aviv. Já veio o Smotrich e o Ben-Gvir exigindo que não, para com isso. Toda a questão de Israel aceitar novos tipos de kashrut, né, de alimentação judaica, que não seja só os rabinos ultra-ortodoxos que deem aquele selo de kashrut para os restaurantes, isso é muito importante aqui, estava tendo uma reforma de que você poderia ter kashrut alternativa, de outros tipos de rabinos, ou até mesmo sem rabino. Não, vai parar com isso, vai voltar para como era antes. Quer dizer, tem certas... Aquela coisa do Muro das Lamentações ter uma parte para o judaísmo mais progressista, que mulheres rabinas vão poder ir, tal, não sei o quê, vai parar. Então, tem certas coisas do que é a pauta de costumes daqui que estão balançando e caindo. Ô, Dani, teve duas coisas que você trouxe aqui, assim, que eu acho que tem situações parecidas, né? Eu acho que cabe até uma reflexão, assim, né, das pessoas que ocupam nesse campo, que estão nesse campo. Que foi na França que o Partido Socialista francês, um partido tradicional, histórico, teve uma votação baixíssima na última eleição, e o Partido Comunista Francês também, e quem se destacou foi outro personagem, que foi o Jean-Luc Mélenchon. E aqui no Brasil, eu acho que aqui a periferia, eu não digo só a periferia do ponto de vista geográfico da cidade, eu acho que a periferia do Brasil também, eu acho que é conservadora também e muito religiosa, tanto que na reta final da campanha do Lula, se você for olhar, o PT e o Lula fez um material de campanha exclusivo para os evangélicos, falando, a gente não vai fechar a igreja, a gente não vai legalizar o aborto, a gente não vai legalizar as drogas. E se você anda em qualquer bairro da periferia aqui, você encontra, igual a Anitta citou o Mano Brown, que falava que tinha um bar e o candomblé para se tomar a bênção, eu não lembro qual música dos Racionais que é, mas hoje você encontra um bar e uma igreja evangélica das mais conservadoras possíveis, assim. É possível, é muito bizarro. Só dar um exemplo, aqui na região que eu moro, aqui na região do Brás, tem muito cortiço, muito cortiço, e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse eixo da Celso Garcia tem mais de 60 igrejas evangélicas. Então acho que aqui também tem esse fenômeno, né, da massa, do povão ser conservador também. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que acaba uma reflexão aí, né, para os setores de esquerda e progressista, né, sobre Talvez como dialogar. Eu acho muito importante a esquerda entender que não pode ser contra a religião ou fazer troça de quem é muito religioso e conservador, entendeu? Porque vai perder as pessoas, porque esse fenômeno da religião, você não é para brincar com isso, entendeu? Faz parte da identidade das pessoas, sabe? E principalmente das pessoas com mais vulnerabilidade, como você falou, que são pessoas que passam por mais dificuldade e encontram a possibilidade nessas comunidades, dentro das igrejas, não só de esperança, como às vezes de comunidade, e às vezes também existe lá uma troca de favores de empregos sei lá, sacolão, ou sopra pública, ou não sei o quê. É muito importante, são comunidades assistenciais muito importantes. A esquerda não pode deixar isso de lado. E não pode também botar nariz empinado, se achar mais importante, entendeu? E mais inteligente que essas pessoas, entendeu? Não pode vir com essa coisa snob de intelectualidade e achar que então a religião é o ópio do povo, entendeu? Porque não vai ganhar eleição quando a gente está falando de democracia aqui, entendeu? Você tem que ter uma quantidade de votos que
a maioria, e não é só porque você tem que é um jogo de número de votos, não é nem isso, não. Você quer realmente que as pessoas, né, estejam do teu lado, concordem com você, pensem no país, no projeto de país que você quer, e você tem que pensar junto com elas no projeto do país, entendeu? Você não pode achar que você vai achando que você é mais inteligente que todo mundo, entendeu? E fazendo troça e achando que quem vai para a igreja não entende nada. Aí pronto, você não vai conseguir realmente ter essas pessoas do teu lado. E Dani, eu queria saber, agora a gente conversou na sexta, no Expresso Israel, até vou fazer aqui o nosso merchan, né? Assistam o Expresso Israel todas as semanas, a gente tem as principais notícias de Israel trazidas pela Dani lá no nosso canal no YouTube, e você ainda estava com alguma, não é esperança a palavra, mas vendo no horizonte alguma possibilidade do Netanyahu falar, não vou formar governo com eles, com o Smotrich, com o Ben-Gvir, eu vou, aspas, chantagear outros partidos para formar uma coalizão, porque eu vou dizer para eles, se vocês não formarem coalizão comigo, eu vou trazer a extrema-direita para o governo de Israel. Hoje você já está pensando diferente, né? Vai ser, então, um governo com a extrema-direita, e aí, o que você acha que a gente vislumbra, né? Onde estarão Smotrich e Ben-Gvir num governo com Netanyahu? Serão ministros de Israel? E já vou adicionar uma pergunta. Onde entram os Estados Unidos nessa equação? Pois é, certamente. O Biden ligou para o Netanyahu, inclusive já conversou, e o Yitzhak Herzog, que é o presidente de Israel, está na COP27, né, em Sharm el-Sheikh, no Egito, encontrou com vários líderes árabes que se mostraram muito preocupados com o governo com a extrema-direita. Isso pode levar a um não sei se é corte de relações, mas de novo, uma volta de Guerra Fria de Israel com países como Jordânia, como o Egito, que não vão gostar nem um pouco de ver essa extrema-direita no governo como ministros. O Smotrich quer ser ministro da Segurança Interna, da Segurança Pública, sabe? O Ben-Gvir já falou até Ministério da Defesa, é um negócio assim, ministérios importantes, sabe? Ministérios ligados a essa questão da defesa de Israel, interna e externa, sabe? Não, isso dá calafrio em líderes europeus, da ONU, no Biden. A esperança, enfim, para mim, é que esses líderes consigam meio que falar, olha, Netanyahu, toma rumo aí, entendeu? Ou você quer fazer coalizão com esses caras, enfraquece eles, quer dizer, não dá uns ministérios menos contenciosos aí para esses caras e tenta colocar o centro. Não centrão, não estou falando central, o centro é ideológico, né? Trazer o centro para o governo, o Benny Gantz, né, do Partido Campo Nacional, o Gideon Sa'ar, um montão de pessoas que já prometeram que nunca mais iam fazer coalizão com o Netanyahu, mas talvez agora, né, para salvar o país, aceitem, né? Agora, por enquanto, a gente não está vendo isso, a não ser que isso esteja acontecendo por debaixo dos panos, que pode estar acontecendo. Olha, o Netanyahu é muito, muito habilidoso. Eu não sei o que ele está fazendo. Agora, esse processo está só começando. Só na quarta-feira que vem é que o presidente de Israel vai falar para o Netanyahu, pode começar a formar o governo. Ele vai ter 3 semanas, depois ele tem mais 2, quer dizer, você tem um processo de 1 mês e alguma coisa. Você tem, então, 1 mês e meio de prazo para o Netanyahu. Certamente ele vai tirar o suco o máximo que ele puder de tudo, entendeu? E quem sabe a gente se surpreende aí. Por enquanto, eu estou um pouco mais pessimista, estou achando que o Netanyahu, o ego dele está mais né, a vontade de fazer comeback está mais forte do que qualquer outra coisa, e ele talvez aceite fazer um governo de 64 cadeiras, está ótimo, é bastante confortável, entendeu? Para que ele vai pedir para outros partidos se unirem, se ele já tem 64 cadeiras. Mas pode ser que pressão dos americanos, pressão dos europeus, pressão dos países árabes, pressão dos países que assinaram com ele os acordos de Abraão, tudo isso talvez possa influenciar o Netanyahu a tentar fazer um governo um pouco mais moderado. Só nos resta aguardar, né, Dani? Bom, a gente conversou aqui com Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel, jornalista. E, mais uma vez, para quem quiser se aprofundar nas notícias de Israel, toda sexta a gente está no ar no YouTube com o Expresso Israel, quando a Dani traz os principais destaques do noticiário israelense.
tem uma visão diferente, conteúdo diferente também sobre as eleições, mas um cenário mais geral. Aprofundamos bastante nessa questão da divisão da esquerda no último Expresso, então recomendo a todo mundo que depois de ouvir esse podcast, vá lá para o YouTube para ouvir o nosso papo especial sobre eleições. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas você consegue ficar bem mais informado sobre o que está acontecendo em Israel assistindo o Expresso e, claro, ouvindo o nosso podcast. Dani, obrigada, viu? Volte sempre, você sabe, a casa é sua. Eu me sinto em casa mesmo e com certeza vai ter muito para a gente falar, né, João? Com certeza, Dani, muito obrigado, muito bom aqui a bate-papo, né, bem esclarecedor e cenas para os próximos capítulos, né? E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.